Você já reparou que existem eventos que se repetem dentro de uma família, doenças que se repetem dentro de uma família, de tempos em tempos, ou eles caem numa data que é muito específica, ou dentro de um contexto muito específico? Você já percebeu que isso acontece nas famílias? Isso é chamado de síndrome do aniversário. Essa síndrome do aniversário, embora ela tenha sido observada, bem observada, como um fenômeno dentro das constelações, existe um conceito por trás dessa síndrome do aniversário, que é isso que eu vou te falar agora. Mas eu queria te lembrar o seguinte, olha, comenta o vídeo, né? Deixa o seu comentário, fala se eu estou indo bem, se não está, se você gosta, não gosta. Coloque algumas coisas que você gostaria de ver aqui dentro do meu canal. Esse vídeo, por exemplo, ele vem de um grupo de estudos que a gente tem no WhatsApp, onde a gente fala de constelações sistêmicas e familiares. Essa é uma colaboração da Andressa que pediu para que Andressa Meca, que pediu para que eu falasse um pouco sobre esse tema. E o tema passado, que é Síndrome de Peter Pan, foi um tema que foi colocado pela Denise, que está dentro do grupo também, que pediu para que eu colocasse um pouquinho sobre isso. Então, se você tem algum tema, como a Simone teve aí outro dia, onde eu falei sobre adoção, coloca, porque eu vou trazer informações, eu vou pesquisar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou perguntar para os meus professores, eu vou correr atrás dos meus mestres e vou trazer para você essas informações. Mas lembra de assinar também e clicar no sininho para você receber as novas atualizações. Então, síndrome de aniversário, vamos lá. E onde que nasceu essa história de síndrome de aniversário? Esse conceito. Esse conceito nasce com Josephine Hilgard, lá na década de 50. Em 1953, ela foi trabalhar dentro de um hospital psiquiátrico e ela começou a perceber algumas coisas. Um caso que ela pegou lá, que ela percebia que aquele caso tinha uma certa repetição. Então ela chama de repetição aquilo lá, ao invés de síndrome de aniversário, era uma repetição de aniversário ou algo nesse sentido. E depois a gente chama de síndrome do aniversário. Aí, bom, ela percebe aquilo e uma vez que ela tenha percebido aquilo, ela comunica isso para a comunidade científica. E as pessoas não deram muita atenção para ela, não. Né? Não quiseram saber muito disso. Isso aí é bobagem, isso não tem nada a ver, isso aqui é uma grande bobagem. Mas aí, depois de um tempo, ela vai fazer uma pesquisa dentro de hospitais psiquiátricos. Ela fez uma pesquisa ali de 1954 até próximo de 1957, onde ela levantou vários casos de pessoas internadas dentro do hospital psiquiátrico e que essas internações se davam de que maneira? O que tinha de comum nessas internações? Em várias famílias acontecia o seguinte, tinha um determinado evento em relação aos pais, a perda dos pais de alguma maneira ou a ausência do pai. Um pai que vai embora, um pai que se ausenta. Quando eu digo pais, eu estou falando do pai e mãe. Um dos pais que vai embora, que acaba se ausentando e etc. Ou que morre, ou mesmo que é internado, que tem um problema psiquiátrico que vai ser internado. Logo depois, na sequência, o filho tem uma crise psicótica e vai parar lá também. Então ela fez todo um levantamento, e um levantamento que começou. Então ali já começa a ser visto de uma outra forma. Mas vem depois uma outra pesquisadora, que é Monique Bidilowski, que também levantou vários casos sobre isso. Mas como é que a gente chega aqui nesse conceito mais próximo da gente? Então a gente está falando da década de 50, lá, aproximadamente década de 50. Como é que a gente aproxima mais esses conceitos? Esses conceitos foram tomados pela psicogenealogia. Se você não conhece da psicogenealogia, eu diria para você, pesquisa, porque é interessantíssimo. Isso, de repente, pode te ajudar a entender algumas coisas da sua família. Então, tem muita coisa dentro da psicogenealogia que nós utilizamos dentro das constelações sistêmicas familiares, que o próprio Bert Hellinger acabou tomando isso de uma certa forma. Então, a psicogenealogia foi desenvolvida pela Annie Anselin Schutzenberg. Assim, na verdade, ela é tida como a grande precursora da psicogenealogia. Embora a psicogenealogia tenha uma grande história também. Não é o momento, não adianta, eu não vou conseguir te contar isso tudo aqui agora, né? Mas ela caminhou muito, né? A psicogenealogia caminhou muito e a psicogenealogia nos ajuda a identificar as coisas de uma forma diferente. A gente consegue identificar de uma forma diferente, que eu considero que talvez, assim, traga ainda mais embasamento para esse trabalho das constelações. O que é mais interessante para mim é o seguinte, a psicogenealogia mostra, através
de uma documentação, através de uma forma de documentar as coisas, principalmente através do genossociograma, ela consegue demonstrar aquilo que a gente vê efetivamente dentro do fenômeno, nas constelações, quando as constelações estão acontecendo. Então a gente consegue enxergar essas coisas. Então é interessante, se você não conhece ainda, vá pesquisar porque é muito interessante. E tem aqui uma observação, é muito rica nesse sentido, né? De algo que aconteceu com a própria Annie Anselin Schutzenbeck, ela dentro da família dela. Então dentro da família dela o que acontece? A filha faz uma observação e leva ela a fazer uma grande pesquisa depois também, principalmente sobre as árvores genealógicas, né? Para entender um pouco mais da síndrome de aniversário. E ela conseguiu compilar tudo isso e mostrar isso de uma forma muito clara para a gente, né? Então isso, ó, que serve bem para essas pessoas que dizem, isso tudo não tem embasamento, porque não tem... Não, tem muito embasamento. Então basta que a gente estude, porque tem muito embasamento teórico e é isso que eu acho que é mais bonito dentro desse processo todo. Então veja, qual é a observação que a filha da Annie Anselin Schutzenbeck faz com ela? Ela teve um menino que faleceu. E essa filha, depois que o menino falece, ela fica sendo a filha única dentro daquela família. Diz, mamãe, você já percebeu o que acontece na nossa família, que é uma coisa que já se repete na sua família e repete na família do papai, e está repetindo agora na nossa família? Não, o que é? O irmão mais novo morre e o outro irmão acaba se tornando aquele filho único, com uma série de elementos dentro de um contexto muito similar. Na história dela, ela, Annie, com seus filhos, na história dela, Annie, com seus pais. E na história do marido dela também, o pai dessa menina, que é o pai das crianças, na história do marido também, que também teve o mesmo caso de alguém um irmão que morre e que ele acaba, de alguma maneira, tomando esse lugar, ficando no lugar do irmão como filho único. Então ela, ao observar aquilo, o que ela fez? Ela sai e vai fazer uma grande pesquisa. Então ela entrou num banco de dados, assim, com muitas árvores genealógicas, e ela conseguiu encontrar nesse banco de dados em muitas árvores genealógicas, elementos que indicavam claramente a síndrome de aniversário, ou seja, num determinado momento da vida de alguém, uma pressão, uma tensão acontece e faz com que essa pessoa ou ela tenha uma doença, ou ela fique doente de uma certa forma, ou que ela faleça, ou que uma grande tragédia aconteça dentro daquela família, ou que algo aconteça dentro da família, uma perda, etc. Então, percebe-se isso. E um instrumento para fazer uma pesquisa, uma análise sobre isso, é o genossociograma. O genossociograma, ele na verdade é uma árvore genealógica, só que nessa árvore genealógica a gente não vai olhar apenas para a posição dos membros familiares. A gente vai olhar para as relações que eles têm, as relações de conflito que eles têm. Mas a gente vai olhar também para os eventos traumáticos dentro da família. O que aconteceu com o bisavô, com o avô, com o pai, com a mãe, etc. Quer ver? Vou te dar um exemplo disso. A gente é tão distante da nossa família, é tão distante, que a gente fica tão distante da nossa família, que é como se a gente nem fizesse parte dela. Se eu te perguntar agora, me dê o nome completo do seu bisavô, você sabe? Talvez não saiba. Não, eu vou perguntar para minha mãe, talvez nem sua mãe saiba. Entende? Então, na verdade, assim, falta para a gente uma série de elementos a respeito da nossa própria família, nossa origem. Sabe, os grandes biólogos que têm estudado esse movimento, como o Sheldrake, o Rupert Sheldrake, eles perceberam o seguinte: o mundo não evoluiu porque simplesmente ele tinha que evoluir. Na verdade, a evolução que acontece dentro das espécies, ela vai acontecendo geração após geração. E a psicogenealogia, ela estuda o intergeracional e o intergeracional, ou transgeracional também. Então, na verdade, a gente sabe que de gerações para gerações as coisas mudam. E aquilo que era empírico, que algumas pessoas no passado poderiam dizer, até hoje ainda diz, né? Tem um monte de gente que hoje diz, não tem embasamento teórico nenhum. Outro dia uma pessoa escreveu lá no meu Facebook, você não tem embasamento teórico nenhum. Então, porque não estuda, não é? Vou te dar um super embasamento teórico, coisa que eu falei num vídeo passado aqui. Nós temos um grande pesquisador aí, para citar um, eu poderia citar mais, mas vou citar um, Brian Davis. Citei num vídeo passado.
da Emory University, que ele percebe, dentro de uma pesquisa que ele faz transgeracional, que nós trazemos não apenas a cor do cabelo, não apenas a cor da pele, mas nós carregamos também, de geração para geração, sentimentos, sensações, medos, não é? Então inseguranças, a gente acaba carregando, e outros, lógico, que outras emoções vêm sendo carregadas. A gente acaba carregando isso de geração para geração. Então, se tem embasamento? Tem. Mas basta querer estudar, né? É muito fácil também. Não tem embasamento. Mas se você estudar, você vai ver que tem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se tem algo que vem se repetindo dentro da nossa família, se já aconteceu uma doença que vem se repetindo dentro da família a cada X gerações, é nosso trabalho, ao reconhecer isso, mudar completamente a história. Você já me ouviu falar aqui de Eric Berne, que dizia sobre os roteiros de vida que a gente tem. Então a gente pode mudar o nosso roteiro, tomar o nosso roteiro como se fosse uma sinopse. Isso é síndrome de aniversário, existe um conceito por trás, e eu diria para você, né? Talvez fosse interessante você pesquisar a sua família. Pesquisa a sua família, monte sua árvore genealógica, procure talvez um terapeuta que conheça sobre genossociograma e proponha para ele, para fazer um trabalho específico. Vá fazer uma constelação, pode ser muito rico, pode ser muito bom, você vai descobrir muitas coisas. Mas, acredite, existem os seus passos, começaram a ser dados antes, muito antes de você. Então, se você pode ir atrás e desenvolver isso, eu acho que é bem legal. Nós temos um treinamento, olha só que legal, a gente tem um treinamento que chama Raiz Ancestral, onde a gente trabalha com genossociograma. Vou até deixar o link aí embaixo, se você quiser saber mais sobre isso. Vou deixar o link de uma formação em constelações sistêmicas familiares que a gente tem também. E vou deixar o link de um workshop online, que é gratuito, que vira e mexe a gente está colocando no ar para você saber um pouco mais das constelações. Vou aproveitar aqui também para dizer para você o seguinte, de posse disso tudo, nós temos que entender que a nossa herança energética, né, o movimento que já vem de dentro da nossa família, ele é tão forte que pode estar mexendo com a gente inconscientemente. Então vá, pesquise, busque. Você não vai perder nada com isso e vai ajudar ainda mais o desenvolvimento e evolução da sua família. Bom, aqui uma playlist que fala sobre constelações sistêmicas familiares e aqui uma playlist que fala sobre terapia. Espero ter, de alguma forma, trazido informação legal para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu!